E aí, brother, beleza? Olha só, eu tava assistindo aquele vídeo brabo do Coruja do Carvalho, aquele "Existem apenas 3 tipos de pessoas e elas estão em guerra". O cara mandou muito bem, véi, me fez refletir pra caralho. Aí eu pensei, porra, vou gravar um vídeo pra dar um novo ângulo nessa parada, porque o Coruja falou da guerra geral entre os tipos de gente. Eu quero vir direto no que mais fode a vida da gente, homem brasileiro, a relação com as mulheres. Senta aí que eu vou te fazer uma pergunta pesada, sem enrolação. Tu é escravo dela sem nem saber, mano. Tem cara que vive de joelho, endeusando mulher como se fosse deusa, defendendo buceta como se fosse religião. Tem outro que usa as mina como ferramenta, como trampolim pra subir na vida e conseguir o que quer. E tem o terceiro que fica de fora, observando toda essa palhaçada, vendo o elefante branco no meio da sala que ninguém quer admitir. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar os 3 perfis de homens que toda mulher explora, quer ela admita ou não. E o mais louco é que a grande maioria dos caras tá no primeiro grupo e nem faz ideia que tá com corrente no pescoço. Se tu tá cansado de viver no automático e quer entender o jogo de verdade, cola comigo até o final que o papo vai ser cru, sincero e com a red pill bem pesada. Bora pra dentro? E aí, cara, vamos falar de uma parada que pouca gente tem coragem de tocar. A mitologia feminina moderna. Sabe quando o Coruja do Carvalho falou daquelas 3 categorias de pessoa? Eu assisti e fiquei pensando, mano, ele acertou em cheio na guerra geral. Mas tem um pedaço dessa história que tá bem debaixo do nosso nariz e quase ninguém comenta. É o seguinte, muita dessa devoção cega que o homem tem pela mulher não é só tesão, não é só carência, é uma religião disfarçada. Uma religião nova, secular, que substituiu Deus por boceta. Antigamente os caras tinham deusa pra tudo. No Egito tinha a Ísis, que era a mãe poderosa, a mágica, a que ressuscitava o marido. Na Grécia tinha a Afrodite, a deusa do desejo, da beleza, do sexo que deixa o homem louco. Tinha Deméter, que controlava a fertilidade da terra. Essas deusas não eram enfeite, véi. Elas mandavam no imaginário dos caras. O homem antigo ia pra guerra, construía templo, sacrificava a própria vida em nome dessa energia feminina sagrada. E adivinha? Essa parada não morreu, ela só mudou de roupa. Hoje em dia, a gente vive numa versão atualizada dessa mitologia. A mulher moderna virou a nova deusa mãe. Não precisa mais de templo de pedra. O templo dela é o Instagram, o tribunal, a novela, a faculdade, a propaganda de cerveja, o discurso político, tá em todo lugar. Ela é ao mesmo tempo vítima que precisa ser protegida, fonte de prazer infinito, ser moralmente superior e dona do útero que merece respeito absoluto. É uma mistura perigosa de Ísis com Afrodite com Deméter, tudo junto num pacote só. Pensa comigo, não, mano. Quando você vê um cara defendendo mulher em qualquer situação, mesmo quando ela tá claramente errada, ele não tá só defendendo a mina, ele tá defendendo um ídolo. É quase religioso. Ele fala, mulher merece tudo, mulher não mente, tem que proteger as mulheres, como se fosse um mandamento. Troca Deus por ela, troca a Bíblia por o que ela sente. Isso é idolatria pura, irmão. Ele substituiu a devoção espiritual por devoção à deusa mãe moderna. E o pior é que a sociedade inteira alimenta essa porra. Olha a publicidade. Toda campanha mostra a mulher como ser iluminado, forte, sábio emocionalmente, enquanto o homem aparece como idiota ou vilão. Olha os filmes e séries. A mulher quase sempre é a salvadora, a que tem o coração puro, a que ensina o homem a ser melhor. Olha as leis. Mulheres e crianças primeiro. Ainda rola em desastre, em custódia de filho, em cotas, em tudo. É o reflexo antigo da proteção à figura materna sagrada. Só que agora tá laico. Tem até movimento espiritual novo que tá explodindo. Divine Feminine, deusa interior, culto a Gaia, neopaganismo Wicca. Os caras, e muitas minas, fazem ritual para celebrar o sagrado feminino. Busca no Google Trends, Divine Feminine, e você vai ver o tanto que cresceu nos últimos anos. É a mesma energia de Ísis e Afrodite, voltando com o nome moderno e filtro do Instagram. Agora, me responde com sinceridade. Quantos caras você conhece que vivem de joelho por mulher? Que aceitam tudo? Que pagam tudo? Que defendem ela mesmo quando ela tá traindo, humilhando ou usando ele? Esses caras não estão namorando, eles estão fazendo culto. A namorada virou deusa particular. E quando a deusa cai do pedestal, porque inevitavelmente cai, né? Traição, divórcio, envelhecimento, realidade da hipergamia. Aí o estrago é grande pra caralho. O cara não sofre só de coração partido, ele sofre como quem perdeu a fé.
Alguns entram em depressão pesada, outros surtam, batem, se matam ou ainda levam o inocente junto. Já viu estatística de suicídio masculino depois de separação? É absurda, irmão. É dor de fiel que descobriu que o Deus dele era de barro. O observador, aquele cara que fica de fora analisando, vê tudo isso com clareza. Ele percebe que essa mitologia serve a um propósito: manter o homem comum motivado a proteger, prover, lutar e sacrificar. Porque se o homem parar de acreditar que a mulher é algo sagrado, quem vai querer ir para a guerra? Quem vai trabalhar 12 horas no sol para sustentar família? Quem vai aguentar um casamento ruim pelo bem dela? A mitologia feminina moderna é o combustível que faz a máquina social girar. E funciona pra caralho. Mas tem um detalhe: enquanto o devoto acredita de verdade na deusa, o manipulador usa essa crença a favor dele. Ele sabe que a maioria dos caras está ajoelhado, então ele explora isso. Sabe que a mina também foi criada dentro dessa mitologia e se sente especial. Então ele joga com o ego dela, com o desejo dela, com o ressentimento dela. Ele não endeusa, ele usa a deusa como ferramenta. E o cara analítico? Ele fica olhando essa palhaçada toda e pensa: porra, ela não tem nada de especial. Ela é humana pra caralho. Tem os mesmos desejos egoístas, os mesmos vícios, as mesmas inseguranças que qualquer homem tem. A diferença é que a sociedade deu pra ela um passe livre pra agir como deusa, enquanto cobra do homem comportamento de servo. Quando o cara analítico entende isso, a aura some, acaba o encanto, resta só a realidade crua da natureza humana. Então, cara, quando você vê um brother defendendo mulher como se fosse causa de vida ou morte, não é só amor. Muitas vezes é religião disfarçada. Quando você vê propaganda tratando mulher como ser intocável, não é só empoderamento, é manutenção de um culto antigo com roupa nova. E quando você mesmo sente aquela vontade louca de colocar uma mina no pedestal, para um segundo e pergunta: será que eu tô apaixonado? Ou tô rezando pra Isis de short jeans? Essa mitologia não é inocente. Ela move dinheiro, move voto, move exército, move divórcio, move tudo. E o preço quem paga é sempre o mesmo: o homem comum que acredita nela de verdade. Por isso eu resolvi trazer esse ângulo novo pro vídeo. O Coruja abriu o caminho falando da guerra entre os tipos de pessoa. Eu tô trazendo o foco pro campo de batalha que mais fode a nossa vida diária. Essa devoção religiosa moderna que a gente chama de relacionamento. Se você tá assistindo até aqui, já deve estar sentindo um desconforto. Bom sinal. Significa que a pílula vermelha tá descendo. Porque acordar dói, mas viver dormindo dói mais ainda no final. E aí, mano, tá começando a ver a deusa cair do pedestal ou ainda tá de joelho rezando? E aí, cara, agora vamos falar direto do primeiro perfil, aquele que mais tem cara no Brasil inteiro: o devoto, o escravo emocional. Esse aí é o cara que coloca a mulher num pedestal tão alto que ela vira praticamente uma deusa pra ele. Não é só gostar, não é só querer transar, é outra parada. Ele endeusa ela, defende ela como se fosse dogma de fé. Justifica tudo que ela faz, mesmo quando tá na cara que ela tá errada pra caralho. Ele ajoelha pra buceta, reza pra buceta e tá disposto a sacrificar a própria vida, o dinheiro, a sanidade e até os amigos em nome dela. E o pior, ele faz isso achando que tá sendo homem de verdade, protetor, cavalheiro. Eu chamo ele de devoto porque é exatamente isso. Ele trocou a igreja, a mesquita, o centro espírita ou o templo budista pelo altar particular que ele mesmo construiu para mina. Lembra que a gente falou da mitologia feminina moderna? Então, esse cara é o fiel mais dedicado dessa nova religião. Para ele, mulher não é só mulher. Ela é Isis, Afrodite e Deméter tudo junto. Ela é sagrada, intocável, merece tudo. E ele, coitado, é o servo eterno. No dia a dia, isso aparece de 1000 formas. Tem o cara que trabalha pra caralho, chega em casa morto e ainda escuta a mulher reclamar que ele não dá atenção suficiente. Em vez de colocar limite, ele pede desculpa e tenta fazer mais. Tem o brother que vê a mina saindo toda produzida pra encontrar as amigas e sabe no fundo que tem coisa errada, mas prefere acreditar na historinha dela porque confia nela. Tem aquele que depois do divórcio continua pagando pensão alta, aceitando ver os filhos menos e ainda defendendo a ex nas rodas de amigo. Não, ela é uma boa mãe. Mano, isso não é amor, isso é culto. E o mais louco é como a sociedade reforça essa escravidão. Desde pequeno, o homem brasileiro escuta: tem que respeitar mulher. Mulher é para ser cuidada. Homem que é homem protege a família. Na novela, no funk, no futebol, na igreja evangélica, no culto de Umbanda, em todo lugar a mensagem é a mesma. A mulher é o centro, o homem é o provedor e protetor. Resultado, o devoto cresce achando que o sentido da vida dele é fazer a mulher feliz.
Se ela tá feliz, ele tá cumprindo o propósito divino. Se ela tá triste ou brava, ele falhou como homem. Agora pensa na realidade da hipergamia. A mulher, por natureza, tende a olhar para cima. Ela quer o cara que tem mais status, mais dinheiro, mais carisma, mais tudo. Enquanto o devoto tá lá se matando para dar uma vida boa para ela tá olhando pro lado, pro colega de trabalho mais alto, pro influencer, pro malandro que tem mais jogo de cintura. E quando ela decide dar o upgrade, o devoto leva o maior baque da vida. Não é só perda de relacionamento, é perda de identidade, porque a identidade dele estava toda amarrada na deusa. Eu vejo isso todo dia no Brasil. Cara que casa cedo, vira escravo do casamento, trabalha como um burro para pagar conta, e a mulher ainda reclama que ele não é mais o mesmo. Ele engole seco, tenta melhorar, vai para a academia, tenta voltar a ser romântico, até o dia que ela pede o divórcio porque não tá mais feliz. Aí vem a facada. Ela fica com a casa, com os filhos, com pensão, e ele fica com a dívida emocional e financeira. E mesmo assim, tem uma galera que ainda defende ela. Você tem que entender o lado dela, mano. Isso é escravidão mental pura, irmão. O devoto não percebe que está sendo usado porque ele realmente acredita na narrativa sagrada. Ele acha que sofrer por ela é prova de amor verdadeiro, que aguentar desaforo é ser forte, que perdoar traição é ser maduro. Ele vive numa ilusão confortável até a realidade bater forte demais. E quando bate, o estrago é feio. Estatística não mente. Homem depois de separação tem risco de suicídio absurdamente maior que mulher. Tem cara que perde tudo: emprego, saúde mental, relação com os filhos, e ainda acha que a culpa é dele. Eu não fui suficiente. Eu não soube valorizar ela. Mano, isso é o fiel que descobriu que o Deus dele era falso. A dor é religiosa. Por isso, alguns surtam de verdade, batem, matam, se matam ou ainda tentam destruir a vida da mina para fazer justiça. Não é só raiva de corno, é raiva de quem perdeu a fé e não sabe mais quem é. O devoto também é o cara que mais move a sociedade. Ele é o trabalhador padrão, o consumidor padrão, o eleitor padrão. Ele paga imposto, vai pra guerra se precisar, aguenta chefe ruim, tudo porque no fundo acredita que tem que ser provedor. As mulheres sabem disso no instinto. Elas exploram essa devoção naturalmente. Não precisa ser má pessoa. Basta ser mulher num mundo que ensina o homem a servir. No dating moderno, então, é ridículo. O cara faz de tudo. Manda mensagem todo dia, elogia foto, paga rolê caro, tenta impressionar, enquanto ela responde de vez em quando, mantém outros caras na roda e escolhe o que dá mais tesão ou status no momento. Ele acha que tá conquistando. Na real, tá competindo numa corrida que já tá perdida desde o começo, porque ele tá jogando no modo devoto e ela tá jogando no modo seleção. Tem também o lado religioso explícito. Muitos devotos são cristãos, ou espíritas, ou evangélicos, mas na prática substituíram Deus pela mulher. Vai na igreja e vê. O pastor fala para homem ser cabeça do lar, mas na vida real o cara vira capacho porque tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Traduzindo, aguenta tudo calado. Tem cara que vai no terreiro, faz trabalho para segurar a mulher, gasta dinheiro com guia e ainda acha que tá fazendo o certo. É fetiche religioso misturado com fetiche de buceta. O problema grande é que esse cara é perigoso quando acorda. Enquanto tá dormindo, ele é inofensivo, só mais um otário sustentando o sistema. Mas, quando a ilusão cai, a revolta vem forte, porque ele investiu tudo, tempo, dinheiro, energia emocional, numa mentira. E quando percebe que foi usado como idiota útil, a raiva não tem limite. Alguns viram agressivos, outros viram amargos pro resto da vida, outros simplesmente desistem de viver. Eu não tô falando que mulher é má por natureza, tô falando que o sistema todo foi montado para explorar essa devoção masculina. A mitologia feminina moderna existe exatamente para manter o devoto motivado a sacrificar. Sem ele, a máquina para, sem provedor devoto, sem protetor devoto, sem consumidor devoto, muita coisa desanda. O cara analítico olha para isso e sente pena, mas também distância. Ele vê o devoto como um irmão perdido que ainda não acordou. Tenta às vezes mostrar as correntes. Mano, para de colocar ela no pedestal. Ela não é especial assim. Olha os padrões. Quase sempre leva bloque ou você é amargo, porque o devoto não quer acordar. A ilusão é confortável demais. Viver sem deusa dá medo. Então, se você se reconheceu um pouco nesse perfil, não se sinta mal.
Quase todo homem brasileiro já passou por uma fase devota. Eu mesmo já fui. Já coloquei mina no altar, já aguentei desaforo achando que era amor, já defendi o indefensável. Até que um dia a realidade bateu forte e eu comecei a questionar tudo. Foi doloroso pra caralho, mas foi libertador. O caminho não é virar mulher hater, é parar de ser escravo. É entender que ela não é deusa, não é demônio, só é uma pessoa como você, cheia de desejo, ego, insegurança e estratégia de sobrevivência. Quando você tira ela do pedestal, você ganha liberdade. Pode escolher ficar ou não ficar. Pode colocar limite. Pode priorizar sua missão, sua paz, seu futuro. Mas enquanto você ficar de joelho rezando pra buceta, você vai continuar sendo explorado. Vai continuar sendo o motor que move o mundo, enquanto outros colhem os frutos. E aí, mano? Tá na hora de levantar do altar ou vai continuar cantando hino pra deusa que nem sabe seu nome direito? Pensa nisso, porque esse é só o primeiro perfil. Ainda tem o manipulador, que usa toda essa devoção a favor dele, e o observador, que tá de fora vendo a palhaçada toda. E aí, cara? Agora chegou a hora de falar do segundo perfil, aquele que é mais perigoso ainda na minha opinião. O manipulador, o cara que não endeusa a mulher, mas usa ela como ferramenta para subir na vida, conseguir poder, status e tudo o que ele quer. Esse aí é bem diferente do devoto. Enquanto o devoto tá de joelho rezando pra buceta como se fosse deusa, o manipulador olha pra mina e vê oportunidade. Ele entende o jogo. Sabe que a maioria das mulheres opera no polo emocional, que elas são movidas por sentimentos, validação, status, medo de ficar sozinha, desejo de subir de nível. E ele usa isso com frieza. Não é que ele odeie mulher, não. Ele simplesmente não coloca ela no altar. Ele vê ela como uma peça poderosa no tabuleiro da vida dele, uma ferramenta excelente, uma idiota útil de primeira linha. No Brasil isso é clássico, mano. O cara malandro, o cara desenrolado, o cara que tem jogo de cintura, que sabe falar o que a mina quer ouvir no momento exato. Ele não precisa ser bonito pra caralho, ele precisa saber apertar os botões certos. E as mulheres têm botões bem previsíveis. Atenção seletiva, mistério, demonstração de status, um pouco de indiferença misturada com intensidade, promessa de proteção ou de uma vida melhor. O manipulador domina essa arte. Ele não faz esforço para impressionar ficando de quatro. Pelo contrário, ele faz a mina correr atrás, dá migalha de atenção e ela acha que ganhou o mundo. Some por uns dias e ela fica ansiosa mandando mensagem. Volta com uma história bem contada e ela derrete toda. Ele entende que mulher responde muito mais à emoção do que à lógica. Enquanto o devoto tenta conquistar com presente, tempo e dedicação, o manipulador conquista com emoção forte, com vai e vem, com sensação de que ele é diferente. E o mais foda é que ele sabe que a maioria dos homens é devoto. Então, ele usa isso a favor. Ele explora a devoção dos outros caras indiretamente. Porque enquanto os devotos estão lá sustentando o sistema, pagando conta, defendendo mulher em tudo, o manipulador está colhendo os frutos sem suar tanto. Ele sobe na carreira usando rede de contatos que mulher abre para ele, consegue status social porque as minas ficam em volta dele, e isso atrai mais mina ainda. É o famoso efeito colmeia. Tem cara que vira líder de grupo, político, empresário ou até pastor, usando exatamente essa habilidade de manipular emoção feminina. No mundo dos relacionamentos, isso fica bem visível. O manipulador raramente casa cedo ou se prende numa relação monogâmica chata. Ele mantém várias opções. Tem a principal que ele dá um pouco mais de atenção, tem as secundárias que ele usa para sexo ou para validação, tem aquela que ele usa só para networking. Ele não sente culpa porque para ele, mulher é recurso. Recurso emocional, recurso sexual, recurso social. E ele administra esses recursos com frieza calculada. Tem um detalhe importante. Ele também opera no polo emocional, mas de um jeito distorcido. O ego dele é gigante. Ele precisa de controle, de admiração, de sensação de poder. Muitos desses caras têm traços que a psicologia chama de Dark Triad, narcisismo, maquiavelismo e um toque de psicopatia. Não tô falando que todo mundo que tem jogo é psicopata, mas os que são realmente bons nisso costumam ter essa frieza emocional. Eles sentem raiva, ciúme, desejo, mas não se deixam dominar pela emoção da mesma forma que o devoto. Eles usam a própria emoção como arma. No Brasil, a cultura da malandragem ajuda pra caralho esse perfil. O cara desenrolado, o malandro raiz, o cara que dá um jeito,
É quase um arquétipo nacional. Olha as músicas de funk, de rap, de samba. O cara que tem várias mina, que não leva desaforo pra casa, que vive de golpe, que sobe na vida usando esperteza. A sociedade até romantiza isso. A mãe fala, meu filho é esperto. As primas acham ele charmoso. As minas ficam molhadas porque ele transmite dominância e ausência de escrúpulo. Enquanto o devoto é visto como otário, beta, capacho, o manipulador é visto como alfa, macho, o cara. E ele sabe usar a mitologia feminina moderna a favor dele. Ele não acredita na deusa, mas finge que acredita quando convém. Fala pra mina que ela é especial, que ela merece o mundo, que ele vai proteger ela. Tudo enquanto tá usando ela para subir de nível. Quando ela já não serve mais, ele some ou troca por modelo mais novo. Sem drama, sem culpa excessiva. Para ele é só negócio. Olha no mundo real. Tem político que usa mulher como troféu para mostrar status. Tem empresário que mantém amante para relaxar e ainda usa a esposa como fachada de família perfeita. Tem influencer que vive postando foto com mina diferente toda semana porque sabe que isso gera engajamento e dinheiro. Tem até pastor ou líder espiritual que manipula a emoção das fiéis para manter poder na igreja. Todos eles entendem a mesma coisa. A mulher emocional é uma alavanca poderosa se você souber apertar os botões certos. No dating app, então, é massacre. O manipulador tem foto boa, bio bem escrita, conversa fluida e sabe fazer a mina investir tempo e emoção nele rapidinho. Enquanto o devoto fica mandando bom dia princesa todo dia e levando ghost, o manipulador manda mensagem esporádica, marca rolê quando quer e mantém ela na palma da mão. Estudos mostram que traços de Dark Triad atraem mulher no curto prazo pra caralho. Elas sentem aquela química forte, aquela excitação, mesmo sabendo que o cara não é confiável. É instinto puro. O perigo grande desse perfil é que ele não age sozinho. Ele usa os devotos como carne de canhão. Precisa de alguém para fazer o trabalho sujo? Manda o devoto defender ele na internet. Quer destruir a reputação de um rival? Espalha boato e deixa os devotos indignados fazendo o resto. Quer subir numa empresa? Usa a rede de mina para criar oportunidade. Ele administra o rebanho emocional sem sujar muito a mão. E quando precisa fazer o trabalho sujo, ele mesmo. Ele faz, sem hesitar, porque não tem moral prendendo ele. Não tem aquela devoção cega que trava o devoto. Ele é livre para ser cruel se for necessário. Falsa acusação, manipulação psicológica, abandono frio, traição calculada. Ele usa o que funcionar no momento. No fundo, o manipulador também é escravo. Escravo do próprio ego. Escravo da necessidade constante de controle, de status, de validação externa. Ele precisa sempre estar por cima, sempre estar ganhando. Isso cria uma vida de tensão constante. Ele nunca relaxa de verdade, porque vive calculando o próximo movimento, mas ele prefere essa prisão dourada do que a prisão humilhante do devoto. Muitos caras olham para esse perfil e pensam, quero ser assim. Acham que ter várias mina, dinheiro fácil e poder sobre as pessoas é o pico da masculinidade. Mas esquece que o preço é alto. Esses caras raramente têm relação profunda, raramente têm paz. Quando envelhecem, muitos ficam vazios, porque construíram tudo em cima de manipulação e não em cima de algo real. O observador, aquele terceiro perfil, vê os dois lados com clareza. Ele entende que o devoto é o motor e o manipulador é o piloto que dirige o carro para onde quer. Ele vê como a sociedade foi montada para explorar a devoção masculina, enquanto premia quem sabe manipular essa devoção. E ele tenta ficar o mais longe possível dessa guerra, porque sabe que tanto o devoto quanto o manipulador acabam destruídos de formas diferentes. Aqui no Brasil, então, é ainda mais evidente. Cultura de jeitinho, de gato, que leva vantagem, de malandragem romantizada. Tudo isso favorece o manipulador. Enquanto o devoto é criado para servir, o manipulador é criado para extrair. E as mulheres, mesmo sofrendo com os piores manipuladores, muitas vezes voltam para eles porque a emoção forte vicia. Tem mina que apanha, que é traída, que é humilhada e ainda volta dizendo: ele é o amor da minha vida. É o efeito da química emocional que o manipulador sabe criar. Então, cara, se você está assistindo e reconhecendo algum manipulador na sua vida, seja chefe, amigo, ex ou até você mesmo, fica esperto. Não é sobre julgar, é sobre entender o jogo. O manipulador não vai mudar porque você pede. Ele só muda quando não tem mais vantagem em ser assim, e o devoto não vai acordar enquanto não levar um tombo grande o suficiente para questionar a própria fé. O caminho do meio, o caminho do cara que quer ser livre, é entender os dois perfis sem cair em nenhum.
não virar capacho devoto e nem virar manipulador sem alma. É possível ter jogo, ter atratividade, ter dominância sem precisar destruir os outros ou a si mesmo. Mas para chegar nisso, você precisa primeiro tirar a venda dos olhos. Parar de achar que mulher é deusa ou que mulher é só vítima. Entender que ela é humana, com estratégia de sobrevivência própria, e que o mundo premia quem entende as regras emocionais dessa dança. Esse perfil é perigoso porque ele move as coisas de verdade. Ele está no topo de muita coisa: política, empresa, mídia, internet. Enquanto o devoto está lá embaixo sustentando, o manipulador está lá em cima colhendo. E o observador fica no canto, anotando tudo, tentando não ser esmagado no meio. Pensa nisso, mano. Você quer continuar sendo a ferramenta que move o mundo, ou quer aprender a jogar o jogo sem virar escravo nem algo pior? A gente ainda vai falar do terceiro perfil, aquele que vê o elefante branco no meio da sala. Mas já dá pra sentir como esses dois primeiros criam uma guerra silenciosa que fode a vida de quase todo homem brasileiro. Fica ligado que o papo continua pesado. E aí, cara? Agora a gente chega no terceiro perfil, aquele que é o mais solitário e, na minha opinião, o mais foda de todos. O observador analítico. Esse é o cara que não tá nem de joelho rezando pra boceta como o devoto, nem usando a mina como ferramenta de poder como o manipulador. Ele tá de fora, olhando o jogo inteiro com uma lupa gigante, tentando entender o big picture da parada toda. Esse irmão tem uma capacidade analítica que é quase doente. Ele gasta uma energia absurda para entender o sistema completo. Por que as coisas funcionam assim? Quais são os padrões que se repetem? Qual é a natureza real do ser humano por trás de toda aquela encenação social? Ele não aceita a resposta pronta. Ele questiona tudo. Enquanto o devoto está emocionado defendendo a deusa e o manipulador está calculando o próximo golpe, o observador está lá no canto, quieto, conectando os pontos que ninguém quer ver. Ele vê o elefante branco no meio da sala que todo mundo finge que não existe, a devoção quase religiosa que a grande maioria dos homens tem pela mulher. Para ele, essa devoção não é só amor ou instinto, é a causa raiz de um monte de merda que acontece no mundo. Ele olha para as guerras antigas e vê homem morrendo aos milhares pela honra das mulheres. Olha para os suicídios masculinos no Brasil e vê caras se matando depois de separação porque a deusa dele destruiu o mundinho dele. Olha para os divórcios, para as pensões, para as falsas acusações, para os caras trabalhando como burro para sustentar ex que já tá com outro. E ele pergunta, qual é a causa primária de tudo isso? No final das contas, mano, é a boceta. É a necessidade emocional do homem de colocar a mulher num pedestal sagrado. Ele vê isso com clareza cirúrgica, e isso muda tudo. Quando o observador começa a investigar fundo, ele chega numa verdade que dói pra caralho. A mulher não tem nada de especial. Ela não é deusa, não é ser superior, não é nem o monstro que alguns amargos pintam. Ela é tão quebrada, tão cheia de ego, tão movida por desejo, insegurança e estratégia de sobrevivência quanto qualquer homem. A aura de sacralidade some, o encanto cai, resta só a realidade crua da natureza humana. E isso, para ele, é libertador e solitário ao mesmo tempo. O problema é que essa capacidade analítica vem com um preço alto. Ele tem péssimas habilidades sociais na maioria das vezes. Fica tão focado em entender o sistema que esquece de jogar o jogo social normal. Falta tato, falta aquele papo leve de boteco, falta o traquejo que o manipulador domina. Ele vira o patinho feio do bando. As mina olham pra ele e sentem que ele é diferente, estranho, frio demais. Elas querem emoção forte, validação constante, aquele vai-vem que o manipulador oferece. O observador não entrega isso, ele entrega verdade. E verdade, no dating, quase nunca é o que a mina quer ouvir. Aqui no Brasil isso é ainda mais pesado. O cara analítico costuma ser visto como amargo, incel disfarçado, homem tóxico. Ele tenta mostrar pro devoto as correntes que ele tá carregando. Mano, para de colocar ela no pedestal. Ela não é especial assim. Olha os padrões. Quase sempre leva block, unfollow ou você precisa fazer terapia, porque o devoto não quer acordar. A ilusão é confortável. O observador acaba ficando sozinho com a verdade. Ele vive em dois mundos ao mesmo tempo. O mundo externo, onde ele vê toda a palhaçada acontecendo, e o mundo interno que ele mesmo constrói para não pirar. Esse mundo interno é a salvação dele. Ele cria um universo particular cheio de livros, estudos, hobbies obsessivos, missões pessoais, filosofia, red pill pura. Ele não precisa de validação externa o tempo todo. Ele tira a força de dentro. Enquanto o devoto precisa da aprovação da deusa e o manipulador precisa do controle sobre os outros.
O observador precisa de coerência interna. Ele aceita que é escravo também, escravo da própria necessidade de entender tudo, mas faz dessa escravidão algo mais palatável. Ele transforma a solidão em liberdade. Ele busca a distância máxima dos dois primeiros perfis. Não quer ser o devoto que explode quando a ilusão cai. Não quer ser o manipulador que vive calculando e nunca tem paz. Ele quer observar, entender e sobreviver com o mínimo de dano possível. Por isso ele parece frio, distante, às vezes até antissocial. Não é que ele odeie gente, é que ele já viu o suficiente para saber que se envolver demais na guerra silenciosa entre devoto e manipulador só traz dor de cabeça. No dating, então, é engraçado. Ele consegue ver os padrões tão claros que fica difícil jogar o jogo normal. Ele sabe quando a mina tá testando ele, quando tá usando ele para validação, quando tá mantendo ele como plano B. Ele não cai nas armadilhas emocionais que pegam o devoto, mas também não consegue fingir o jogo do manipulador. Resultado? Muitas vezes fica de fora. As minas acham ele interessante no começo, mas quando veem que ele não vai colocar elas no altar e nem vai dar aquela montanha-russa emocional, elas vão atrás de quem oferece mais drama. E o observador aceita isso. Ele sabe que a clareza tem preço. Ele prefere ficar sozinho com a verdade do que acompanhado na ilusão. Ele constrói sua vida em torno de missão própria, carreira, corpo, mente, conhecimento. Mulher pode entrar, mas nunca como centro, nunca como deusa, nunca como ferramenta, como companhia opcional, se combinar. No fundo, esse perfil é o que mais assusta os outros dois. O devoto fica desconfortável, porque o observador mostra as correntes que ele carrega. O manipulador fica desconfortável porque o observador vê os golpes dele de longe. Por isso os dois acabam se unindo contra ele de vez em quando. O devoto ataca com moralismo. Você é amargo, respeita a mulher. O manipulador ataca com reputação. Esse cara é estranho, evita, é a guerra silenciosa acontecendo na prática. Mas o observador não tá nem aí pra fama ou pra aceitação. Ele sabe que a maioria vai continuar dormindo. Ele sabe que o sistema foi feito para premiar o devoto que sustenta e o manipulador que colhe. Ele só quer entender o suficiente para não ser esmagado no meio. E, de quebra, tenta acordar quem tem ouvidos para ouvir. Nem sempre dá certo, mas quando dá, quando um devoto começa a questionar o altar que ele mesmo construiu, aí o observador sente que valeu a pena. Aqui no Rio, no Brasil inteiro, tem um monte de cara assim. O brother que lê pra caralho, que estuda padrão de comportamento, que vê o jogo do dating, do casamento, da sociedade e fica quieto no canto. Ele não grita, não faz escândalo. Ele só observa. E quando fala, fala pesado, fala cru, fala verdade que incomoda. Por isso muita gente evita ele. Verdade nua e crua assusta quem vive de ilusão. O observador não é melhor que ninguém. Ele só tá operando numa frequência diferente. Ele não tem carisma de manipulador nem devoção cega de devoto. Ele tem clareza. E clareza, mano, é uma companhia solitária, mas é a única que não te trai no final. Se você tá se reconhecendo nesse perfil, relaxa. Não é defeito. É o preço de ver o que os outros preferem ignorar. O caminho é continuar construindo seu mundo interno forte pra caralho. Fazer da solidão uma fortaleza. Usar essa capacidade analítica para construir vida que ninguém pode tirar de você. Saúde, dinheiro, conhecimento, missão. Mulher pode vir, mas como complemento, nunca como centro. Porque no final das contas, os três perfis são escravos de formas diferentes. O devoto é escravo da emoção e da ilusão. O manipulador é escravo do ego e do controle. O observador é escravo da necessidade de entender. Mas, pelo menos, o observador sabe que é escravo. E isso já é o começo da liberdade. Pensa nisso, de cara. Enquanto o devoto tá rezando e o manipulador tá calculando, o observador tá lá, vendo o tabuleiro inteiro. Ele não ganha a guerra, mas ele não se perde nela também. E é por isso que eu resolvi dar esse novo ângulo pro vídeo. O Coruja abriu a porta falando da guerra geral. Eu trouxe o foco pro campo de batalha que mais fode a nossa vida. Essa dança entre devoção cega, manipulação fria e a clareza solitária que poucos conseguem aguentar. Se você chegou até aqui, mano, parabéns! A pílula vermelha desceu pesada. Agora é só decidir em qual perfil você quer ficar, ou se você vai construir um caminho próprio, usando o que aprendeu com os três. Fica ligado, o papo ainda não acabou. E aí, cara, agora a gente vai entrar na parte mais pesada do vídeo, a guerra silenciosa que rola entre esses três perfis de homem. Essa parada acontece todo dia, em todo lugar. E a maioria dos caras nem percebe que tá no meio do fogo cruzado. A guerra não é com tiro, faca ou soco. É uma guerra invisível,
psicológica, emocional e social. Ela rola no trabalho, na família, no rolê, no casamento, no dating, nas redes sociais, na política e até dentro de casa. De um lado está o devoto, que sustenta o sistema com devoção cega. Do outro lado está o manipulador, que usa essa devoção como combustível para subir na vida. E no meio, tentando não ser esmagado, está o observador analítico, aquele cara que vê o tabuleiro inteiro e fica quieto no canto anotando tudo. O devoto é o soldado de infantaria dessa guerra. Ele é o que mais sofre e o que mais move as coisas. Ele trabalha pra caralho, paga a conta, defende mulher em qualquer situação, vai pra academia pra melhorar pra ela, aguenta desaforo achando que tá sendo homem de verdade. Ele é o motor da sociedade brasileira. Sem ele, o negócio para. As empresas precisam de caras que aguentem pressão. O governo precisa de cara que pague imposto sem reclamar. As famílias precisam de provedor que não questione muito. E o devoto entrega isso de bandeja porque acredita que servir a mulher é o propósito da vida dele. O manipulador é o general dessa guerra. Ele não luta na linha de frente. Ele comanda de trás. Ele entende que o devoto é fácil de manipular porque está emocionalmente preso. Então ele usa isso. Quer subir na empresa? Faz amizade com a mina do RH ou com a secretária do chefe e usa a rede emocional que ela cria. Quer destruir a reputação de um rival? Espalha um boato e deixa os devotos indignados fazendo o trabalho sujo por ele. Quer status social? Monta um círculo onde as minas ficam em volta dele e os devotos ficam babando, querendo ser como ele. Ele administra o rebanho. Ele sabe que a maioria dos homens é devoto e explora isso com maestria. E o observador? Ele é o espião que ninguém convida pra festa. Ele vê os dois lados. Vê o devoto se matando de trabalhar enquanto a mulher dele já tá de olho no manipulador do prédio. Vê o manipulador usando o discurso de empoderamento feminino para conseguir mais poder, enquanto na real tá só extraindo recurso. Ele conecta os pontos. A mitologia feminina moderna foi feita para manter o devoto motivado a sacrificar e o manipulador motivado a colher. É um sistema perfeito. Um dá o sangue, o outro pega o dinheiro e o status. Essa guerra acontece o tempo todo no Brasil. No trabalho, você vê o devoto chegando cedo, ficando até tarde, aceitando salário baixo porque tem que sustentar a família. O manipulador chega mais tarde, faz reunião bonitinha, usa o carisma e a rede de contatos, muitas vezes construída em cima de mulher, e sobe de cargo. O observador vê tudo, fica quieto, faz o trabalho dele bem feito, mas não joga o jogo político. Resultado? Ele fica estagnado enquanto os outros dois avançam de formas diferentes. No dating, então, é massacre diário. O devoto manda mensagem todo dia, elogia, paga rolê, tenta conquistar com dedicação. A mina responde de vez em quando e mantém ele como plano B. Enquanto isso, o manipulador marca um rolê quando quer, some quando quer, cria emoção forte e a mesma mina que ignorava o devoto agora tá correndo atrás dele. O observador vê o padrão, tenta avisar o amigo devoto. Mano, ela tá te usando. E leva. Você é invejoso como resposta. A guerra rola até nas conversas de grupo. Dentro de casa, a coisa fica ainda mais doente. Tem marido devoto que trabalha feito burro. Chega em casa e ainda escuta a reclamação da mulher. Ele engole e tenta melhorar. O manipulador, que pode ser o vizinho, o colega ou até o amigo da família, aparece com conversa boa, dá atenção seletiva e de repente a mulher começa a comparar. O observador, se tiver um na família, vê o desastre vindo de longe, mas quase ninguém escuta. Quando o divórcio acontece, o devoto perde casa, filho, dinheiro e sanidade. O manipulador continua livre, talvez até ganhando com a situação. O observador anota mais um padrão. Nas redes sociais, a guerra é explícita. Posta uma verdade red pill sobre hipergamia e os devotos vêm em massa atacar. Isso é misógino. Você odeia mulher. Vai arrumar uma namorada. Os manipuladores não atacam direto. Eles curtem os comentários dos devotos ou fazem post bonitinho de respeito às mulheres para ganhar ponto com o público feminino. O observador posta a verdade crua, toma hate dos dois lados e continua postando porque não tá atrás de like. O mais foda é como o manipulador usa o devoto como arma contra o observador. Quando o observador aponta alguma coisa incômoda sobre natureza feminina, o manipulador não precisa sujar a mão. Ele só precisa dar um sinal sutil e os devotos partem pro ataque moralista. Esse cara é tóxico. Esse cara é incel. Esse cara precisa de ajuda. O devoto faz o trabalho sujo achando que tá defendendo a deusa. O manipulador ri por dentro porque sabe que tá protegendo o próprio jogo. Isso acontece em todo nível da sociedade. Na política brasileira é clássico. Tem político devoto que defende cotas, leis feministas, discurso de mulher merece tudo, porque acredita de verdade na narrativa. Tem
tem político manipulador que usa o mesmo discurso para conseguir voto feminino e poder, mas na vida particular trata a mulher como recurso. O observador vê os dois e aponta a hipocrisia. Leva cancelamento dos dois lados. Na igreja, no terreiro, na academia, no futebol, em todo lugar, a mesma dinâmica. O devoto é o fiel que sustenta. O manipulador é o líder carismático que colhe. O observador é o cara que fica no fundo questionando e é visto como problema. O observador paga o preço mais alto nessa guerra. Ele não tem o conforto emocional do devoto, nem o poder do manipulador. Ele tem clareza, mas clareza isola. As pessoas não gostam de quem vê demais. As minas fogem porque ele não oferece nem a devoção cega, nem a montanha-russa emocional. Os homens devotos acham ele amargo, os manipuladores acham ele ameaça. Então ele aprende a viver em dois mundos. O mundo real, onde ele vê toda a palhaçada, e o mundo interno que ele constrói para suportar. Mas tem uma vantagem grande. O observador é o único que consegue sair da Matrix de verdade. Ele não depende da validação da mulher para se sentir homem. Não depende de dominar os outros para se sentir poderoso. Ele depende de coerência interna. Isso dá uma liberdade que os outros dois não têm. Ele pode escolher ficar sozinho sem surtar. Pode escolher ter relação sem colocar a mina no centro da vida dele. Pode construir missão própria sem pedir permissão. No Brasil de hoje, essa guerra está mais visível do que nunca. Com o dating app, com a hipergamia explodindo, com o divórcio fácil, com a cultura de empoderamento, que na real só empodera quem sabe manipular. Os devotos estão levando cada vez mais tombo. Os manipuladores estão colhendo mais do que nunca. E os observadores estão crescendo em número porque a realidade está ficando impossível de ignorar. O observador não quer destruir o sistema. Ele só quer não ser destruído por ele. Ele tenta acordar o devoto quando dá, mas sabe que a maioria prefere dormir. Ele observa o manipulador sem inveja, porque entende que o preço que ele paga é alto. Ele só quer viver com os olhos abertos, mesmo que isso signifique andar sozinho na maior parte do tempo. Essa guerra silenciosa existe desde que o mundo é mundo. Antigamente era mais disfarçada. Hoje, com internet e red pill espalhada, tá ficando cada vez mais óbvia. E quanto mais óbvia fica, mais os devotos e manipuladores se unem contra quem aponta a verdade. Então, Shumano, onde você se encaixa nisso tudo? Se você é devoto, talvez esteja na hora de questionar o altar que você mesmo construiu. Se você é manipulador, talvez esteja na hora de perguntar se vale a pena viver calculando o tempo todo. Se você é observador, parabéns pela clareza, mas cuidado para não virar amargo. O equilíbrio é possível. A guerra vai continuar. O sistema foi feito para continuar, mas você não precisa ser só uma peça no tabuleiro. Você pode entender as regras e jogar de forma mais inteligente, ou pelo menos não se deixar destruir por ela. Essa é a real red pill dessa história toda. Não é sobre odiar mulher, é sobre parar de ser explorado sem nem perceber. É sobre ver o jogo completo e decidir qual papel você quer ter, ou se você quer sair do jogo e construir o seu próprio. Pensa nisso com calma, cara, porque enquanto a gente discute, a guerra silenciosa continua rolando e ela não para ninguém. Olha só, a gente começou o vídeo falando que eu assisti aquele vídeo brabo do Coruja do Carvalho e resolvi dar um novo ângulo para a parada. Ele falou da guerra entre os tipos de pessoa. Eu trouxe o foco para o que mais fode a vida da gente homem brasileiro no dia a dia, a relação com as mulheres e como ela vira uma prisão invisível para a maioria. A gente viu 3 perfis claros. O devoto, que vive de joelho, endeusando a mina como se fosse deusa, substituindo Deus por boceta e movendo o mundo inteiro com essa devoção cega. O manipulador, que não reza para ela, mas usa ela como ferramenta poderosa para subir na vida, conseguir status, dinheiro e controle, apertando os botões emocionais dela com frieza. E o observador analítico, que fica de fora vendo o elefante branco no meio da sala, entendendo que no final das contas a grande causa de muito sofrimento masculino é essa necessidade de colocar a mulher num pedestal sagrado. Os 3 são escravos de formas diferentes. O devoto é escravo da ilusão e da emoção. O manipulador é escravo do ego e da necessidade de dominar. O observador é escravo da própria cabeça, que não para de analisar. Mas só um deles sabe que é escravo, o observador, e é exatamente por isso que ele tem a chance maior de se libertar. A verdade incômoda que a gente não pode fugir é essa. A mitologia feminina moderna foi feita para funcionar assim. Ela mantém o devoto motivado a sacrificar tudo, ela dá para o manipulador as ferramentas para colher sem suar tanto, e ela isola o observador para ele não atrapalhar o sistema. Isso não é teoria da conspiração. É padrão que se repete há séculos, só que hoje está mais visível com internet, app de namoro e red pill espalhada. No Brasil, então, fica ainda mais evidente.
Cultura de malandragem, de jeitinho, de homem que tem que ser provedor, de mulher que merece o mundo. Tudo isso alimenta a máquina. O devoto trabalha feito burro, paga pensão alta, aguenta desaforo e ainda defende a ex nas rodas de amigo. O manipulador sobe na vida usando carisma e rede emocional. O observador fica no canto, vendo os dois e tentando não ser esmagado. Mas eu não tô aqui pra deixar você depressivo, mano. Tô aqui pra te dar clareza, porque clareza dói no começo, mas liberta no final. A real mensagem é simples. Você não precisa virar nenhum dos três extremos. Não precisa ser capacho devoto, não precisa virar manipulador sem alma, e não precisa virar um observador amargo que vive só dentro da própria cabeça. O caminho é construir um equilíbrio próprio, tirar a mulher do pedestal sem cair no ódio, ter jogo suficiente para não ser otário, mas sem precisar destruir os outros para se sentir grande, usar a capacidade analítica para construir sua própria missão. Corpo, mente, dinheiro, conhecimento, propósito. Fazer da sua vida algo que ninguém pode tirar de você com um "não tô mais feliz". Mulher pode fazer parte dessa vida, claro, mas como complemento, nunca como centro, como companhia opcional, nunca como deusa ou como troféu. Quando você entende que ela é humana, tão quebrada, tão egoísta e tão estratégica quanto você, a ilusão cai e você ganha poder de escolha de verdade. Pare de rezar pra buceta. Pare de calcular cada movimento só para dominar os outros. E pare de viver só analisando sem agir. Construa sua fortaleza interna. Seja o cara que vê o jogo, mas joga do jeito que faz sentido para ele. Se você é devoto hoje, comece questionando o altar que você mesmo construiu. Se você tem traços de manipulador, pergunte se essa vida de controle constante está te trazendo paz ou só mais vazio. Se você é observador, use essa clareza para construir algo grande, ao invés de só observar o desastre dos outros. No final das contas, a guerra silenciosa vai continuar. O sistema foi feito para continuar funcionando assim, mas você não precisa ser só uma peça no tabuleiro. Você pode entender as regras e decidir seu próprio papel, ou sair do jogo e criar o seu. A pílula vermelha não é sobre odiar mulher. É sobre parar de ser explorado sem nem perceber. É sobre acordar e viver com os olhos abertos, mesmo que isso signifique andar mais sozinho por um tempo. Se você chegou até o final desse vídeo, mano, já deu um passo grande. A maioria desliga quando o papo fica desconfortável. Você ficou. Isso já mostra que tem algo diferente em você. Agora vai lá e aplica. Levanta do altar. Constrói sua missão, vive com clareza, e quando alguém tentar te colocar de volta na Matrix, lembra, você já viu o elefante branco, não dá mais para fingir que ele não existe. Um forte abraço, cara. Se identificou com algum perfil, comenta aqui embaixo qual foi. Se o vídeo te deu um tapa na cara, também comenta. Vamos trocando ideia. Se curtiu esse novo ângulo que eu dei pro tema do Coruja, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tem mais Red Pill pesada vindo por aí. Fica forte, fica lúcido e não volta a dormir. Valeu, até o próximo.